Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos pegar a apostila de História, lá do segundo bimestre, e vamos abrir na página 117. Essa página aqui, ó, 117. Nós vamos falar sobre as crianças indígenas. A população indígena, ela já morava aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil. Então, já tinha um monte de índio. Naquela época, as crianças viviam nas aldeias e elas conviviam com aqueles que falavam a língua deles, lá da aldeia deles, tá? Eles não iam à escola e os mais velhos ensinavam para eles a caçar, pescar, fazer panela de barro, cesto de palha, a conviver em grupos, né? Com o decorrer do tempo, né, os anos foram se passando e os indígenas eles passaram a conviver com as pessoas que não eram só ali indígenas, com outras pessoas. Eles aprenderam o nosso idioma, por exemplo, né? Eles frequentavam as escolas ali perto, né? E esse aprendizado não era o ideal, pois as suas tradições culturais eram esquecidas. Só que eles nunca esqueceram ali do que eles aprenderam, dos costumes, né, da tribo deles, né? Eles continuavam caçando, eles pescavam, que é diferente da gente, né? A gente, quando quer alguma coisa, a gente vai lá no mercado e compra. Com eles é diferente. Hoje em dia, as crianças indígenas, elas frequentam ou terão a oportunidade de frequentar uma escola diferenciada, onde o próprio indígena com formação pedagógica será o professor. Então, olha lá, o que nós temos lá, ó, nas aldeias? O próprio, um indígena, ele se forma e ele ensina as crianças indígenas, ó, tá vendo? Dentro da própria aldeia deles. Esses estudantes também serão preparados para compartilhar sua vida com os outros indígenas, aprendendo a conviver com diferentes grupos. Nela será preservada toda a sua realidade sociocultural. Então, por quê? Porque ali eles estudando ali na própria aldeia, eles não vão deixar os costumes, né, as tradições dele esquecidas, né? Então, eles vão sempre estar lembrando, sempre estar usando, fazendo aquelas que eles estavam acostumados a fazer. Aqui nós temos uma turma de alfabetização do professor Arautara, acompanhamento pedagógico da Escola Caribe, comunidade Cuicuro, a Parque Indígena do Xingu. E aí nós também temos outros alunos da Associação da Escola Indígena, aqui do lado, ó, tá vendo? Agora aqui vocês vão esquecer, ó. Você aprendeu que as crianças indígenas, quando não vão à escola, aprendem de um jeito muito especial, brincando, escutando, observando e convivendo com os adultos. Represente por meio de desenho o que eles podem aprender dessa maneira. Então, o que os indígenas aprendem com os adultos? Aí vocês podem desenhar e escrever. Eles aprendem o quê? A caçar, pescar, fazer panela de barro, conviver em grupos, né? Porque ali eles têm vários grupos, fazer aquele cesto de palha, ter um bom relacionamento com as pessoas. Então aí vocês podem, aqui nesse espaço, desenhar e escrever, tá? Na página 119, que é essa daqui, ó, página 119, nós vamos falar sobre os bairros. Nós vamos voltar no bairro, né? A gente já aprendeu isso lá, algumas atividades anteriores, e nós vamos voltar a falar. A convivência entre as pessoas pode acontecer em diferentes lugares da cidade onde você mora. No shopping, no clube, nos mercados e nos bairros. Um bairro... Então, lembra que nós já vimos como que é formado um bairro? O bairro é formado por ruas, casas, tem bairro que tem prédio, praças, parques, escolas, depende do bairro. Tem bairro que é só casa, tem bairro que tem comércio, tem bairro que tem escola, tem bairro que não tem, tá? Então, os bairros são formados de diferentes maneiras. Uns são os bairros maiores, outros são menores, tá? Cada bairro possui sua origem, história e característica própria. Ele surge a partir do interesse comum de moradores que ali residem. Então, mudou um morador ali e vai construindo várias casas e com isso vai formando o quê? Um bairro. Então, aqui nós temos vários bairros. A tia não vai ler tudo assim, porque senão fica um vídeo muito extenso. Na página 100
119, continuando aqui, ó, na página 119, que é da Tia Mudou, tem uma perguntinha lá assim, ó. De que forma podemos conhecer a história de um bairro? Porque às vezes a gente muda no bairro e a gente não sabe nada sobre ele. Então, como que a gente pode conhecer a história do bairro? Aí a tia escreveu aqui, ó. Pesquisando, né, através de pesquisa, relatos de antigos moradores. Às vezes tem um morador lá muito antigo, então ele pode falar alguma coisa sobre o bairro, né, através de fotos e documentos. Tá? A tia escreveu isso aqui, mas vocês também podem colocar com as palavrinhas de vocês. Depois na página 120, aqui, tá lá, ó, exploração e descoberta. Conhecer a história para tornar viva a memória. Então agora eu vou ler para vocês o relato da dona Helena, que conta um pouco sobre a convivência e as modificações que aconteceram ao longo do tempo no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, onde ela morava há muitos anos. Então, ó, é um relato dela. Então, você tá vendo aqui o bairro antigamente, como que é o bairro agora. Então, aqui ela pode contar como que era o bairro antigamente e falar agora atual, porque ela é uma moradora antiga do bairro. Olha. Na minha infância, morei no bairro de Santo Amaro, hoje bem diferente do que era naquele tempo. Então, você viu, ela morava assim e olha hoje como é que tá. Então, teve muitas diferenças, tá? Minha casa ficava numa rua muito gostosa. Imagine que eu, minhas irmãs e meus vizinhos, eles brincavam no meio da rua, de esconde-esconde, de barra-manteiga, de bicicleta. Então, era tudo no meio da rua. Agora, com esse movimento todo aqui, com a modificação do bairro, já não dá mais para fazer isso. Então, aqui tá falando do relato dela. O leiteiro e o padeiro iam de casa em casa fazer a entrega do leite e do pão. E eles iam de carroças. Hoje não tem mais isso, né? Hoje, essa rua está muito diferente, tornou-se uma grande avenida com muitos prédios, casas comerciais, restaurantes e um movimento enorme de carro e de ônibus, né? Então, daqui dá para vocês perceberem a diferença. Então, aqui está o relato dela. Nós já vimos isso também, algumas ruas que foi antes, né, que tem as diferenças e as semelhanças. Depois, na página 121, essa daqui, ó, tá lá, ó. Como se formam os bairros? De novo, então eles começam a se formar, né, com algumas casas, algumas ruas, e de acordo com o número de pessoas que vêm morar nele, eles vão aumentando, vão criando, vão construindo mais casas, ruas, parques, avenidas, escolas, depende do bairro. Aos poucos, a população cresce e aumenta a necessidade do bairro conter ruas asfaltadas e iluminadas, além de escolas, hospitais, praças e muitas outras coisas. Depende do tamanho do bairro. Tem bairro que tem até, chegam shoppings no bairro, né? Delícia, né? Então, nós temos aqui, ó, duas ruas. Imperatriz Tereza Cristina, lá no Recife, em 1940 e depois em 2019. Olha a diferença, ó, em 1940, olha como que eram as ruas de pedra, né? Não tinha muito carro, tinha até bondes, né? E olha como que ela tá agora. Então, com o passar do tempo, essas ruas, esses bairros, eles são o quê? Modificados, de acordo com a necessidade. Na página 122, tá lá, antigamente as ruas de um bairro eram conhecidas pelo nome de algum morador, ou pela cor de suas casas, pois elas não eram numeradas. Então a gente falava assim, você sabe onde mora o senhor tal? É lá naquela rua. Ou sabe aquela casa azul, com muro pintado de branco? Então, porque não tinha números e nem nomes. Hoje não, né? Com o crescimento das cidades, as ruas e os bairros começaram a ter nome e casas numeradas, né? E as ruas também, com nomes, para facilitar ainda mais a localização. E também tem o código, né, para o correio levar alguma postagem, alguma carta. Então tá aqui, ó, as plaquinhas, né, Rua Canário, Rua Jari, Rua Vinícius de Moraes, tem o número tudo certinho. Os nomes dados às ruas, avenidas e praças podem também homenagear alguma pessoa importante, né? Quando ela morre, aí eles vão lá e dão um nome para aquela rua, ou, né, para aquele bairro, para em homenagem a alguma pessoa importante, tá? Depois aqui embaixo, nós temos ali a Rua Imperatriz Tereza Cristina. Então, nós temos aqui, ó, também, ó, olha lá,
Instituto Arqueológico Histórico, lá tem tudo aqui falando sobre o nome da pessoa. Então aqui nós temos outra placa, que é de uma pessoa que foi super importante. Depois nós vamos lá para a página 123. Isso. Essa daqui, ó, 123. E aí nós vamos voltar nessa daqui, ó. Essa daqui é o nome, essa imperatriz aqui, ó. Eu mostrei pra vocês essa placa aqui, ó. Essa imperatriz aqui, ó, é o nome desse bairro aqui, ó. Desses dois aqui. Então agora vocês vão olhar neste desenho desse bairro antigo e desse bairro atual e vão responder as perguntas da página 123. Então lá, observe novamente as imagens da Rua Imperatriz Tereza Cristina, né, o nome de uma pessoa importante, e compare-as. Elas nos mostram como os lugares mudam com o passar do tempo. Então aí a tia escreveu ali, aí vocês têm aqui, ó, tem antigamente, a tia deu uma resumida. Então tem lá, antigamente, como que era a construção e como que é hoje. Vai lá na imagem e olha. Como que era a rua antigamente e como que ela é hoje. E como que era o transporte. A tia deu uma diminuidinha, ó. Então lá antigamente tinha o quê? Prédios antigos. Agora essas construções desses prédios, elas foram reformadas. Então elas ficaram mais novos. Como que eram as ruas? Eram com pedras. Agora são ruas asfaltadas. E como que era o quê? O transporte, né? Tinha charrete e trilhos para passar aqueles bondes. Hoje, né, tem ônibus, eu coloquei ônibus e motos, mas também tem carros, tá? E depois, embaixo, nós temos lá. Agora você vai observar lá em volta da escola de vocês, que nós já comentamos sobre isso, né? E como que é a rua da nossa escola? Como que é a rua lá na frente da nossa escola? Então, a gente pode falar que ela é muito movimentada, né? Que tem o quê? Tem comércio, de um lado tem comércio, do outro lado tem comércio, tem casas, mais para cima tem, né, no quarteirão de cima tem posto de gasolina, tem cabeleireiro. Então, vocês vão colocar o que tem em volta da nossa escola. Como que ela é? A rua movimentada, tem casas, comércios, prédios e etc. Ou outra coisa, tem pet shop, né? Lembra que na frente tem um pet shop que nós já comentamos sobre ele. A rua da sua escola tem identificação por placa do nome? Sim. Tem na esquina tem o nome da rua. Depois, tem faixa de segurança? Sim, inclusive na frente do nosso colégio tem faixa, tem aquela tartaruga, aquele obstáculo, depois lá embaixo também tem, tá? E depois aqui, vocês vão desenhar a rua da escola de vocês. Vocês vão desenhar a rua que ela é de assim, né? E aqui fica a escola, aqui na frente fica o pet shop, e tem as faixas de segurança, então vocês vão desenhar. E lá embaixo tá lá. Agora escreva o endereço completo da nossa escola. Então a tia escreveu aqui, ó, Avenida Newton Prado, olha lá o número 239, Centro, e o CEP 19.400.000. E vocês vão preencher aqui embaixo, ó, com os dados aqui, tá? E é só até aí essa nossa tarefinha de hoje, tá bom? Beijos, fique com Deus.